Uma alcateia de hienas cercou um filhote de elefante solitário. Caramelo chegou para ajudar. No meio da savana africana, um filhote de elefante se vê cercado por uma alcateia de hienas, sozinho e assustado. Mas quando um cão caramelo aparece para ajudar, tudo muda, se o que parecia ser uma simples defesa se transforma em uma jornada cheia de desafios, descobertas e alianças inesperadas. Ao longo de 6 meses, esse grupo improvável vai enfrentar não só os perigos da natureza, mas também os limites impostos pelas tradições e pela própria convivência entre eles. Se você gosta de histórias de coragem, amizade e superação, deixe seu like, conte para a gente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa aventura. Prepare-se para acompanhar essa história emocionante, onde cada vitória tem seu preço, e onde a verdadeira força está na união e na persistência. O sol ainda estava baixo no horizonte, tingindo o céu de tons dourados, quando o silêncio da savana foi rompido por um choro angustiado. No meio da vastidão, um filhote de elefante se encolhia, rodeado por uma alcateia de hienas famintas. Os risos estridentes e os olhos atentos das hienas pareciam inevitáveis, o filhote estava isolado, sem a proteção do seu grupo. O ar quente carregava o cheiro seco da terra, misturado ao odor metálico da ameaça que se aproximava. O filhote tremia, não apenas pelo medo, mas por um cansaço que vinha da solidão. Longe dali, entre os pequenos arbustos e a poeira levantada pelos ventos, um cão de pelagem caramelo se movia com agilidade. Nascido nas ruas de uma vila próxima, Caramelo havia sido adotado por uma família local, mas ainda mantinha o instinto de sobrevivência e a curiosidade dos cães de rua que lhe deram o nome. Seus olhos brilhavam ao captar o cheiro do medo misturado ao perigo. Ele sabia que precisava agir. Caramelo não era um cão comum. Apesar de seu porte médio e aparência simples, ele carregava uma coragem incomum, quase impulsiva, e um coração que se negava a ignorar um pedido silencioso de socorro. Movido por esse instinto, ele correu em direção ao grupo que cercava o filhote. Ao se aproximar, Caramelo percebeu algo que mudou sua perspectiva. As hienas, embora numerosas, pareciam mais cautelosas do que agressivas. Havia uma velha hiena, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas, que observava o filhote com uma mistura de respeito e hesitação. Essa pequena observação fez com que Caramelo percebesse que aquela não seria uma simples briga. Quando Caramelo se posicionou entre o filhote e as hienas, um som distante chamou sua atenção, os passos firmes e silenciosos. Era a jovem mulher que ele vira algumas vezes pelos arredores da vila, conhecida por proteger os costumes locais e por seu conhecimento da fauna. Ela apareceu acompanhada por seu cão de caça, um animal robusto e silencioso, e juntos começaram a formar uma barreira entre as hienas e o filhote. A mulher, que conhecia profundamente as tradições da região, entendia que aquele momento exigia mais que força, era necessária uma estratégia para manter o equilíbrio natural e proteger a vida vulnerável. Ela se aproximou de Caramelo com um olhar firme, mas gentil, e um plano começou a se formar entre eles, uma parceria baseada na confiança e na urgência. Enquanto as nuvens começavam a se acumular no céu, prenunciando a chegada da temporada das chuvas, o filhote parecia entender que não estava mais sozinho. Seus olhos grandes e brilhantes encontraram nos de Caramelo uma promessa de proteção, e no da mulher, uma esperança silenciosa. Naquele primeiro encontro, a savana parecia respirar com eles, oferecendo sons, o vento nas árvores, o canto distante dos pássaros e o rugido baixo dos animais ao longe, cheiros da terra úmida e do mato recém-molhado, que tornavam a cena ainda mais vívida e carregada de emoção. Caramelo sentiu o peso da responsabilidade crescer dentro dele, misturado à insegurança de quem sabe que está começando uma jornada difícil. Mas algo em seu coração dizia que essa missão era maior que ele, e que, para proteger o pequeno elefante, teria que superar seus próprios medos. A luta pela sobrevivência na savana acabava de começar, e os próximos meses trariam desafios que testariam a coragem, a inteligência e a determinação de Caramelo e seus aliados. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro na savana, Caramelo permaneceu ao lado do filhote de elefante, que ainda não tinha nome, mas já carregava a esperança de sobrevivência em seus pequenos passos vacilantes. A jovem mulher, cujo nome era Amina, tornou-se uma presença constante e silenciosa, guiando o cão Caramelo e observando cada movimento das hienas que rondavam a região. A savana estava em transformação.
A estação das chuvas aproximava-se rapidamente, e o ambiente vibrava com a renovação da vida, mas também com desafios inesperados. Caramelo sentia seu corpo cansado, uma mistura de feridas recentes e a tensão constante de estar em alerta. Seu espírito, porém, permanecia firme. Ele sabia que proteger o filhote significava mais do que afastar predadores, significava entender os segredos da savana, respeitar suas regras, e ser capaz de trabalhar em equipe com Amina e seu cão de caça. Esse era um aprendizado difícil para um cão acostumado a agir por instinto e sobrevivência solitária nas ruas da vila próxima. Enquanto isso, as hienas não desistiam. A alcateia continuava a rondar, observando cada movimento do trio. A velha hiena que Caramelo notara no primeiro dia parecia até se afastar das estratégias agressivas dos mais jovens, criando uma tensão interna na matilha. Essa divisão inesperada entre as hienas ofereceu uma pequena vantagem, mas também trouxe um elemento de imprevisibilidade que complicava a situação. Amina, conhecedora das tradições locais, começou a compartilhar com Caramelo um pouco do seu mundo, as histórias antigas sobre a savana, os ensinamentos que respeitavam o equilíbrio entre homem, animal e natureza, e a necessidade de preservar a vida, mesmo diante das dificuldades. Essas conversas, embora simples, ajudaram Caramelo a entender que sua missão ia além do que ele podia imaginar. A conexão emocional entre eles crescia, passo a passo, construindo uma confiança silenciosa e profunda. No entanto, a jovem mulher enfrentava seu próprio conflito interno. Sua comunidade valorizava o respeito às tradições e à ordem natural da savana, o que muitas vezes significava não interferir diretamente nos conflitos entre espécies. Ela sabia que ao ajudar o filhote e desafiar as hienas, estava indo contra esse princípio. Isso gerava nela uma tensão constante, entre o dever para com sua aldeia e a vontade de agir por compaixão. As noites eram particularmente difíceis. O som das hienas ecoava à distância, e o cheiro úmido da terra depois da chuva misturava-se ao cheiro forte do mato e do calor que ainda insistia em permanecer. Caramelo se lembrava dos dias difíceis nas ruas do Brasil, das lutas por comida e abrigo, e sentia um estranho conforto na solidão da savana, mesmo que essa solidão fosse agora compartilhada com o filhote e Amina. Um dos primeiros obstáculos que enfrentaram foi o terreno enlameado depois das chuvas fortes. O filhote de elefante, apesar de sua força, tinha dificuldades para se movimentar em áreas tão escorregadias, o que o deixava vulnerável às hienas. Caramelo e Amina tiveram que bolar estratégias para protegê-lo, usando as árvores e arbustos ao redor como escudo, além de criar rotas de fuga que o filhote pudesse seguir quando fosse necessário. No meio desse desafio, uma reviravolta pequena, mas significativa, aconteceu. O filhote revelou um medo inesperado, se ele tinha pavor de água. Durante uma das chuvas, quando tentou atravessar um riacho, ficou paralisado, tremendo e recuando. Caramelo, que gostava de brincar na água quando era filhote, tentou encorajá-lo, mas percebeu que precisaria de mais paciência e cuidado para ajudá-lo a superar esse medo. Enquanto isso, as hienas intensificaram suas estratégias. Não atacavam diretamente, mas procuravam desgastar o trio, usando a força dos jovens para cercar e intimidar. A velha hiena, por outro lado, começou a se afastar do grupo, até mesmo mostrando uma espécie de respeito silencioso pelos esforços de Caramelo. Essa divisão interna trouxe uma nova camada para o conflito, que não era mais apenas entre espécies, mas dentro da própria matilha. Amina, por sua vez, enfrentava dificuldades na aldeia. Alguns líderes e anciãos viam suas ações como uma interferência perigosa, um desrespeito às leis naturais e culturais. Essa pressão aumentava seu conflito interno e a deixava frequentemente dividida entre o que acreditava e o que sua comunidade esperava dela. A relação entre ela e Caramelo se fortaleceu nesse momento, pois ele percebeu que não era o único a lutar contra dúvidas e medos. Durante uma noite, enquanto o grupo descansava sob uma árvore alta, Caramelo sentiu pela primeira vez uma vulnerabilidade real. Uma dor aguda na pata ferida pela primeira batalha com as hienas o deixou imobilizado por alguns minutos. Amina cuidou dele com cuidado, usando ervas que conhecia, enquanto o filhote permanecia próximo, como se quisesse retribuir o cuidado recebido. A conexão entre os três crescia a cada dia, mostrando que a força daquele grupo estava no vínculo que construíam. Os próximos dias foram marcados por pequenas vitórias e desafios constantes.
O filhote, aos poucos, começou a confiar em Caramelo e Amina, explorando mais a savana e enfrentando seu medo da água com a ajuda paciente do cão. Eles desenvolveram uma rotina de cuidados, proteção e aprendizado que exigia atenção constante aos detalhes da natureza, como o barulho distante das hienas, o cheiro da chuva que anunciava tempestades e o calor do sol que podia tanto proteger quanto castigar. Enquanto isso, as hienas pareciam estar se preparando para uma ação mais direta. A divisão entre os jovens e a velha hiena criava uma tensão palpável, como se uma mudança significativa estivesse por vir. Amina estudava esse comportamento, procurando sinais que pudessem ajudar a prever os próximos movimentos, enquanto Caramelo treinava sua resistência e agilidade, sabendo que teria que ser rápido e inteligente para manter todos a salvo. Nesse ambiente de constante vigilância, surgiu uma subtrama importante, a amizade tensa, mas sincera, entre Caramelo e o cão de caça de Amina. Os dois cães tinham personalidades distintas. Caramelo era impulsivo, cheio de coração e um pouco desconfiado, enquanto o cão de caça era disciplinado, calmo e metódico. Aos poucos, aprenderam a respeitar as qualidades um do outro, formando uma parceria que seria fundamental para os desafios futuros. Amina também começou a se abrir mais, compartilhando histórias de sua infância e da importância da savana para a sua cultura. Contava como os ancestrais ensinavam a respeitar a vida selvagem e a manter o equilíbrio, o que ajudou Caramelo a entender o peso da missão deles. Não era só salvar um filhote, mas preservar uma parte essencial da história daquela terra. Com o passar do tempo, a estação das chuvas trouxe mudanças no cenário, o verde da vegetação tornou a savana mais densa, os rios ficaram mais cheios, e o clima, embora mais fresco, trouxe novos desafios. A água, que antes era um obstáculo para o filhote, tornou-se uma presença constante, forçando o grupo a se adaptar e criar novas estratégias para se protegerem. A velha hiena finalmente se separou da matilha, aproximando-se do grupo de Caramelo, um gesto surpreendente que sugeria que a luta não era simplesmente entre predadores e presas, mas um conflito muito mais complexo de sobrevivência e respeito. Mesmo com todas as dificuldades, Caramelo sentia seu espírito se fortalecer a cada dia. Ele não era mais o cão de rua solitário que conhecera nas ruas brasileiras. Agora, fazia parte de algo maior, uma missão que exigia coragem, paciência e, acima de tudo, um coração disposto a proteger sem esperar nada em troca. Este capítulo terminou com o grupo mais unido, porém ciente de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A savana seguia seu ritmo implacável, e o grupo formado por Caramelo, a jovem Amina, o filhote de elefante e o cão de caça sentia o peso das mudanças e das tensões que permeavam aquele vasto território. A aproximação da temporada mais chuvosa prometia transformar o ambiente, trazendo não apenas vida, mas também desafios inesperados. A chuva já começava a cair em forma de pingos tímidos, molhando a terra seca e liberando um aroma fresco e terroso que se misturava ao calor ainda presente do dia. Caramelo sentia uma mistura de ansiedade e determinação. A cada passo, seu corpo, embora cansado, parecia ganhar força. Ele sabia que os próximos dias seriam decisivos para o filhote e para todos que se uniram naquela missão. A aproximação das hienas era constante, mas algo novo inquietava o cão Caramelo. Ele percebia que as hienas jovens estavam mais agressivas, enquanto a velha hiena parecia tentar controlar a impulsividade do grupo. Durante uma dessas manhãs, Caramelo e Amina decidiram explorar uma parte da savana pouco conhecida, buscando alimentos e possíveis abrigos para o filhote, que já estava mais forte, mas ainda vulnerável. O terreno estava escorregadio pela chuva recente, e o cheiro da vegetação molhada era intenso. O som dos pássaros, misturado com o zumbido dos insetos, criava uma atmosfera quase mágica, mas também indicava que o ambiente era instável. Enquanto caminhavam, Amina contou a Caramelo sobre as antigas histórias de sua aldeia, passadas por gerações ao redor das fogueiras. Histórias que falavam de elefantes sagrados, protetores da savana, e de cães guardiões que protegiam a harmonia entre os animais e os humanos. Ela acreditava que, de certa forma, o que eles estavam vivendo agora era parte desse ciclo, uma missão que unia passado e presente em uma única causa. Caramelo ouviu atentamente, sentindo seu coração bater mais forte. Ele não entendia todos os detalhes das tradições, mas sentia que essas histórias tinham algo que o conectava ao lugar e às pessoas.
Ao mesmo tempo, ele lembrava dos dias nas ruas do Brasil, onde a sobrevivência era uma luta constante e onde a única certeza era a solidão. Agora, ao seu lado, havia companheiros e um propósito maior. Durante essa expedição, o filhote encontrou um pequeno lago formado pelas chuvas recentes. Era um espelho d'água calmo, rodeado por árvores e arbustos que ofereciam sombra e proteção. No entanto, ao se aproximar, o elefante hesitou, seus olhos grandes cheios de medo. Caramelo percebeu que aquele medo persistia, e a paciência precisaria ser a chave para ajudá-lo a superar essa barreira. Amina sugeriu um exercício simples e aproximar-se da água pouco a pouco, sem pressa, encorajando o filhote com gestos suaves e palavras calmas. O cão Caramelo se colocou ao lado dele, lambendo sua tromba, tentando passar segurança. A confiança ainda era frágil, mas a tentativa era um passo importante para que o filhote pudesse se fortalecer e confiar. No entanto, a tranquilidade foi abalada quando o grupo percebeu que a alcateia de hienas estava se aproximando novamente. Dessa vez, a postura delas era diferente, mais organizada, como se tivessem aprendido com os encontros anteriores e estivessem preparando uma investida coordenada. A velha hiena, apesar de sua aparente distância, observava tudo com olhos atentos, talvez até tentando evitar o pior. Caramelo sentiu o corpo todo se preparar para a defesa. Ele sabia que precisaria ser rápido e estratégico, e que não poderia depender apenas da força física. Era hora de usar a inteligência, a coragem e a união do grupo para enfrentar o perigo iminente. Foi nesse momento que uma reviravolta média abalou o equilíbrio da situação. Durante a aproximação das hienas, uma tempestade inesperada começou a cair, transformando a savana em um cenário caótico. A chuva forte, acompanhada de ventos intensos, tornou difícil enxergar e ouvir. A lama se formava rapidamente, tornando o terreno traiçoeiro para todos. A investida das hienas foi interrompida pelo temporal. Elas recuaram, procurando abrigo, enquanto Caramelo e os demais se protegiam sob as árvores. A tempestade, apesar de ter afastado o perigo imediato, trouxe novos desafios. O filhote estava assustado e fragilizado, e o caminho de volta para a aldeia parecia mais perigoso com a mudança do cenário. Durante aquele momento de vulnerabilidade, Caramelo sentiu a dor antiga em sua pata incomodá-lo novamente. A ferida que ele pensava estar curada começava a incomodar, limitando seus movimentos. Amina percebeu e, com calma, tratou o ferimento com as ervas que carregava em sua bolsa. A paciência e o cuidado mostravam que o grupo era mais do que uma simples equipe, era uma família, unida pelo propósito e pela solidariedade. Com o passar das horas, a tempestade amainou, mas a paisagem tinha mudado. O verde da savana ficou mais intenso, os riachos transbordavam e o cheiro da terra molhada se misturava ao aroma fresco das folhas. A natureza mostrava seu poder, sua beleza e sua imprevisibilidade, lembrando a todos que a sobrevivência dependia de adaptação constante. A próxima tarefa era encontrar um abrigo seguro para passar os dias chuvosos, um lugar onde o filhote pudesse descansar e se fortalecer. Amina sugeriu um refúgio conhecido por ela, uma clareira protegida por árvores altas e com um pequeno curso de água que não representava perigo. O caminho até lá, porém, era longo e cheio de obstáculos. Enquanto caminhavam, Caramelo e o cão de caça começaram a trabalhar juntos com mais sintonia. O cão mais disciplinado ensinava Caramelo a ser mais cuidadoso, a observar os sinais da natureza e a planejar seus movimentos. Caramelo, por sua vez, mostrava sua coragem e sua força de vontade, aprendendo que a perseverança era fundamental para alcançar seus objetivos. Durante a caminhada, uma reviravolta pequena e inesperada aconteceu. O filhote de elefante encontrou uma árvore caída que parecia ser um obstáculo intransponível. Inicialmente, ele hesitou, temendo se machucar, mas Caramelo, com paciência, mostrou um caminho seguro ao redor. Essa pequena conquista simbolizou o crescimento do filhote, sua confiança crescente e o impacto positivo da ajuda dos companheiros. Ao chegarem ao abrigo, foram recebidos por um ambiente acolhedor, onde o cheiro das folhas úmidas se misturava ao som suave da água corrente. O filhote parecia aliviado, mesmo que o medo ainda estivesse presente em seus olhos. Amina aproveitou aquele momento para fortalecer os laços entre eles, contando histórias antigas da savana, enquanto o cão de caça mantinha a vigília, atento a qualquer sinal de perigo. Porém, o descanso foi breve.
A alcateia de hienas não havia desistido, e as estratégias de ataque começaram a ficar mais elaboradas. Os jovens da matilha estavam cada vez mais audaciosos, usando o terreno e o comportamento do grupo para tentar criar armadilhas e enfraquecer os protetores do filhote. A velha hiena, apesar da distância que mantinha, parecia agora mais preocupada, talvez até arrependida do caminho que o grupo tomava. Amina, Caramelo e o cão de caça começaram a perceber que precisariam de algo mais do que força física para proteger o filhote, precisariam da ajuda de outras espécies e talvez até de pessoas da aldeia, mesmo sabendo que isso poderia colocar suas crenças tradicionais em xeque. No meio dessa tensão crescente, Caramelo teve um momento de vulnerabilidade. Ele sentiu medo do desconhecido, da responsabilidade que pesava sobre seus ombros e da possibilidade de falhar. A confiança que tinha conquistado com dificuldade parecia ameaçada, mas a presença silenciosa do filhote e a firmeza de Amina o ajudaram a encontrar forças para continuar. O capítulo terminou com o grupo reunido, observando o céu carregado de nuvens e sentindo o cheiro da chuva que prometia mais desafios, mas também renovação. A savana seguia seu curso, implacável e bela, e a jornada de Caramelo e seus companheiros estava apenas começando. O vento soprava leve pela savana, trazendo consigo o aroma fresco das folhas molhadas pela última chuva. Caramelo sentia o ar úmido encher suas narinas, enquanto seus olhos atentos vasculhavam o horizonte. A aproximação da alcateia de hienas parecia inevitável, mas a confiança que ele e Amina vinham construindo lhes dava forças para continuar. O filhote de elefante, que ainda tropeçava em seus passos, tinha feito progressos visíveis. Embora sua timidez persistisse, ele começava a explorar mais longe, sentindo-se protegido por aqueles que agora formavam sua inesperada família. Amina sentava-se ao lado do filhote, acariciando sua pele áspera e quente com delicadeza. Ela falava com ele em voz baixa, narrando histórias ancestrais sobre os elefantes que eram guardiões da savana e como sua força era símbolo de resistência e esperança. O filhote parecia ouvir, como se compreendesse aquelas palavras que transcendiam o tempo e o espaço. Caramelo, por sua vez, observava de perto, sempre pronto para agir, caso algum perigo surgisse. O ambiente ao redor mostrava sinais claros das mudanças de estação. As árvores tinham folhas mais verdes e robustas, os riachos corriam com mais vigor e o céu cinzento indicava que novas chuvas estavam por vir. Essas mudanças naturais impactavam diretamente as decisões de Amina e Caramelo, que precisavam planejar cada movimento com cuidado para evitar surpresas desagradáveis. A savana não era apenas um lugar de beleza, mas também um território de desafios constantes. Durante uma de suas explorações pela região, o grupo se deparou com um grupo de macacos prego, cujos gritos e movimentos ágeis criavam uma distração momentânea. Esses animais, parte integrante da cultura local, tinham um papel importante no equilíbrio do ecossistema, alertando para a presença de predadores e ajudando a guiar outros animais pelas trilhas mais seguras. Amina explicou que, na aldeia, esses macacos eram considerados mensageiros da floresta, e sua presença era respeitada como sinal de proteção. Caramelo aprendeu rapidamente a interpretar os sinais dos macacos. Quando os gritos aumentavam, ele sabia que algo fora do comum estava acontecendo. Essa sensibilidade ao ambiente ajudou o grupo a se preparar para ataque surpresa das hienas, que começaram a diversificar suas táticas, tentando capturar o filhote de formas mais engenhosas e sorrateiras. Uma das reviravoltas médias aconteceu quando o cão de caça de Amina descobriu uma trilha escondida que parecia ser um caminho seguro para a aldeia, mas que exigia atravessar uma área infestada de formigas cortadeiras. O perigo era real, e a passagem pelo local representava um obstáculo significativo para o filhote, que poderia se machucar ou ficar preso. O grupo precisou bolar uma estratégia para atravessar sem ser notado pelas hienas, utilizando as sombras das árvores e o silêncio como aliados. Amina sugeriu que cada passo fosse dado com cautela, usando folhas secas para abafar os sons e guiando o filhote com toques suaves. Caramelo, apesar do medo das formigas que já havia sentido nas patas durante sua vida nas ruas, mostrou-se firme e determinado, protegendo o filhote de qualquer contato direto. Essa cooperação demonstrava como, mesmo com suas diferenças, cada membro do grupo era fundamental para o sucesso da missão. No entanto, as hienas não estavam dispostas a desistir tão facilmente. Em uma noite escura, quando o grupo descansava próximo a um lago, a alcateia lançou um ataque inesperado.
A chuva fina e o barulho das folhas ao vento ajudaram as hienas a se aproximarem sorrateiramente, quase surpreendendo o grupo. Foi necessária toda a agilidade de Caramelo e o instinto aguçado do cão de caça para defender o filhote e afastar os invasores. Nesse confronto, a velha hiena apareceu novamente, não para atacar, mas para intervir, impedindo os jovens de avançar. Sua presença imponente e a forma como se posicionou diante dos demais indicavam um desejo de evitar uma batalha desnecessária. Essa reviravolta pequena trouxe um momento de pausa para o grupo, que começou a perceber que a relação entre as hienas era mais complexa do que imaginavam. Amina aproveitou essa trégua para conversar com a velha hiena, usando a linguagem corporal e o respeito que aprenderá na aldeia para tentar entender seus motivos. Foi um momento tenso, mas também cheio de esperança, pois demonstrava que o conflito poderia ser resolvido não apenas com força, mas também com diálogo e empatia. Enquanto isso, Caramelo lidava com seu próprio conflito interno. Ele sentia a pressão de ser o protetor do filhote, mas ao mesmo tempo lutava contra o medo de falhar e a insegurança que o acompanhava desde seus dias nas ruas. A vulnerabilidade que sentia era um reflexo do passado, mas também um estímulo para crescer e se tornar mais forte. A ajuda de Amina e do cão de caça foi fundamental para que ele enfrentasse esses sentimentos e encontrasse equilíbrio. Outra reviravolta média surgiu quando o filhote, em um momento de coragem, decidiu seguir sozinho uma trilha até uma clareira cheia de flores coloridas e frutos. A iniciativa surpreendeu o grupo, pois indicava um crescimento significativo em sua confiança e autonomia. Porém, essa ação trouxe um novo desafio, ele ficou preso entre arbustos espinhosos, precisando da ajuda de Caramelo e Amina para sair. Essa situação reforçou a importância da colaboração e da paciência, mostrando que o sucesso do grupo dependia do esforço conjunto e da atenção aos detalhes. Cada vitória, mesmo que pequena, tinha seu custo e exigia sacrifícios, mas fortalecia os laços que os uniam. À medida que os dias passavam, o ambiente da savana continuava a mudar. As chuvas tornavam o solo mais fértil, as plantas cresciam e os animais se movimentavam com mais frequência. Essa renovação trazia esperança, mas também complicações, já que a presença de outros predadores e animais concorrentes aumentava, exigindo que o grupo estivesse sempre alerta. Nesse cenário, surgiu uma subtrama que envolvia a comunidade local. Amina enfrentava pressões da aldeia para desistir da missão, pois muitos acreditavam que interferir no ciclo natural era perigoso e desrespeitoso. Porém, um grupo de jovens da aldeia, inspirados pela coragem e determinação de Amina, começou a apoiar o grupo, trazendo recursos, alimentos e conhecimento sobre o território. Essa aliança fortaleceu ainda mais a missão, mostrando que a união entre humanos e animais era possível e necessária para preservar a vida na savana. Caramelo sentiu-se honrado por fazer parte dessa rede de apoio e proteção, aprendendo que o verdadeiro poder estava na solidariedade. No entanto, o perigo continuava presente. As hienas jovens, frustradas com a intervenção da velha hiena e a resistência do grupo, começaram a explorar novas áreas da savana, ameaçando outras espécies e criando um desequilíbrio que preocupava Amina e os anciãos da aldeia. Essa situação gerou um conflito maior, que exigiria decisões difíceis e estratégias inteligentes para manter a harmonia. Em meio a tudo isso, Caramelo teve um momento de reflexão profunda. Ele percebeu que, embora sua força fosse importante, sua maior qualidade era a capacidade de amar e proteger sem esperar recompensas. Essa consciência transformou sua maneira de agir, tornando-o um líder natural e um símbolo de esperança para todos ao seu redor. O capítulo terminou com o grupo reunido em volta de uma fogueira improvisada, compartilhando histórias, planos e sonhos. A savana continuava viva, pulsante e desafiadora, mas a união daqueles que acreditavam na vida e na esperança fazia toda a diferença. O sol despontava timidamente no horizonte, espalhando uma luz dourada sobre a savana molhada pelas chuvas recentes. O ar ainda carregava o frescor da noite, com gotas penduradas nas folhas e um silêncio carregado de expectativa. Caramelo despertava com a respiração calma do filhote de elefante ao seu lado, sentindo o calor que emanava daquele corpo frágil, mas cheio de vida. Amina já estava. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você.
acordada, observando o céu enquanto pensava nos próximos passos. O tempo parecia correr rápido demais para quem estava em uma missão tão delicada. O grupo sabia que não podia mais adiar a decisão de avançar em direção à aldeia, pois a presença das hienas se tornava cada vez mais ameaçadora. A velha hiena havia se afastado, e os jovens do grupo se tornavam mais ousados e impacientes. Era necessário agir com sabedoria e união, utilizando todos os recursos adquiridos ao longo daquela jornada. Caramelo sentia em seu coração a responsabilidade que pesava sobre seus ombros, mas também a força que vinha da amizade e do propósito que compartilhava com seus companheiros. Ele sabia que a próxima etapa da missão seria decisiva para o futuro do filhote e para a sobrevivência daquela pequena família que havia se formado na vastidão da savana. A caminhada começou logo após o café da manhã improvisado, com o som dos passos abafados pela terra molhada. Amina conduzia o grupo com um olhar atento e uma determinação silenciosa, enquanto Caramelo se mantinha vigilante, farejando o ar e observando cada movimento ao redor. O filhote, agora mais confiante, tentava acompanhar o ritmo, tropeçando aqui e ali, mas sempre se levantando com coragem. Durante o percurso, o grupo encontrou uma tribo de zebras que pastavam tranquilamente. Amina explicou que as zebras, com suas listras únicas, eram símbolos de união e diversidade para a cultura local. Elas ajudavam a manter o equilíbrio da savana, alertando sobre a presença de predadores e guiando os animais em suas migrações sazonais. A interação com as zebras trouxe um momento de calma e esperança, lembrando a todos da beleza e da complexidade daquele ecossistema. Entretanto, a tranquilidade foi interrompida por uma reviravolta média quando o grupo avistou uma área recentemente queimada, resultado de um incêndio causado por um raio durante a última tempestade. O cenário era desolador, árvores retorcidas, solo negro e o ar pesado pelo cheiro de fumaça. Esse obstáculo inesperado significava que o caminho habitual estava bloqueado, e eles precisavam encontrar uma rota alternativa. Amina consultou um mapa antigo da região, mostrando trilhas que poucos conheciam, mas que poderiam ser perigosas e difíceis de atravessar. O grupo aceitou o desafio, ciente de que cada passo seria uma prova de resistência e trabalho em equipe. Caramelo sentia a tensão no ar, mas também uma centelha de entusiasmo por enfrentar o desconhecido. Ao adentrar a nova trilha, o terreno mudou drasticamente. Árvores altas e grossas formavam um corredor estreito, e a vegetação densa dificultava a movimentação. O cheiro de folhas úmidas e terra misturava-se com o som distante de animais desconhecidos. O filhote parecia assustado, buscando conforto junto a Amina e Caramelo, que retribuíam com carinhos e palavras de incentivo. Nesse momento, ocorreu uma reviravolta pequena quando o filhote tropeçou em uma raiz exposta e caiu em um pequeno buraco escondido entre as folhas. O susto foi grande, mas ele não se machucou. O incidente serviu para reforçar a necessidade de atenção redobrada e cuidado mútuo, especialmente para proteger o mais vulnerável do grupo. Enquanto ajudavam o filhote a sair do buraco, Caramelo percebeu que o cão de caça, sempre tão confiante, mostrava sinais de cansaço e preocupação. A ferida antiga em sua pata estava inflamando novamente, dificultando seus movimentos. Amina usou as ervas que carregava para tratar o ferimento, mas sabia que precisariam encontrar um local para descanso e recuperação em breve. Durante uma pausa para descanso, Amina contou a Caramelo sobre uma antiga lenda da aldeia, que falava de um espírito protetor da savana, um cão sagrado que guiava os perdidos e protegia os frágeis. Essa história fazia Caramelo se sentir ainda mais conectado ao seu papel, como se aquele destino fosse escrito há muito tempo, esperando que ele o cumprisse. À medida que avançavam, o grupo encontrou uma cachoeira escondida, cujas águas cristalinas desciam em uma queda suave. O som da água batendo nas pedras criava uma sensação de paz e renovação. Amina sugeriu que usassem aquele local para lavar as feridas e renovar as forças. O ambiente, com seu cheiro de água fresca e folhas molhadas, acalmou o espírito de todos. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma reviravolta grande aconteceu quando as hienas jovens apareceram, bloqueando o caminho de saída da trilha alternativa. Eles estavam determinados a capturar o filhote e haviam usado o conhecimento do terreno para montar uma emboscada. O grupo foi cercado, e a tensão aumentou dramaticamente. Caramelo sentiu seu coração acelerar, mas ao invés de ceder ao medo, ele reuniu todas as suas forças e inteligência para planejar uma defesa.
Amina, com seu conhecimento das tradições locais e seu vínculo com a natureza, buscou formas de distração, usando galhos secos para criar ruídos e desviar a atenção das hienas. O cão de caça, mesmo ferido, lutava com coragem, protegendo o filhote e mantendo a linha de defesa. Durante a luta, uma reviravolta pequena mudou o curso dos acontecimentos. A velha hiena, que havia mantido distância nos últimos dias, apareceu inesperadamente, em um gesto surpreendente, confrontou os jovens da alcateia, forçando-os a recuar. Sua presença imponente e a autoridade que exercia ajudaram a preservar o grupo naquele momento crítico. O confronto trouxe um momento de reflexão para todos. Amina sugeriu que tentassem negociar uma trégua, respeitando os territórios e buscando coexistência pacífica. Essa ideia era nova para Caramelo, que até então acreditava que a força era a única solução. Mas a sabedoria de Amina e a presença da velha hiena abriram uma nova possibilidade para a convivência na savana. Com a ameaça momentaneamente afastada, o grupo seguiu seu caminho até a aldeia, que se revelava ao longe, com suas casas de barro e palha e o colorido das roupas dos habitantes. O cheiro de comida sendo preparada e o som das conversas criavam um ambiente acolhedor, que contrastava com os perigos da jornada. A chegada à aldeia marcou uma nova etapa. Amina apresentou Caramelo e o filhote aos anciãos, que receberam a notícia sobre a situação das hienas e a necessidade de proteger o filhote com atenção e cuidado. A comunidade se mobilizou, trazendo alimento, abrigo e apoio, demonstrando que a união entre humanos e animais podia criar uma força poderosa. Durante os dias seguintes, Caramelo observou o crescimento do filhote, que se tornava mais forte e confiante, explorando os arredores da aldeia com curiosidade. A confiança construída entre eles era visível, e a amizade que havia surgido entre Amina, o cão de caça e Caramelo se consolidava cada vez mais. Porém, o perigo não havia desaparecido completamente. As hienas ainda rondavam a região, e a necessidade de manter a vigilância era constante. O grupo sabia que a paz era frágil, mas acreditava que, com esforço e união, poderiam preservar aquele equilíbrio tão delicado. Nesse momento, Caramelo teve uma reflexão profunda sobre sua jornada. Ele percebeu que havia encontrado não apenas um propósito, mas uma verdadeira família, onde suas qualidades eram valorizadas e suas fraquezas compreendidas. O amor e a coragem que floresceram naquele cenário árido mostravam que, mesmo nas condições mais difíceis, a esperança podia florescer. O capítulo terminou com o grupo reunido ao redor da fogueira da aldeia, compartilhando histórias e sonhos, sentindo que aquela experiência transformará para sempre suas vidas. O dia amanheceu quente, com o céu pintado de tons alaranjados e o sol lentamente aquecendo a savana. O ar carregava a promessa de mais um dia cheio de desafios e descobertas. Caramelo, o cão de rua que agora se tornará protetor e amigo inseparável do filhote de elefante, despertou sentindo a leve brisa tocar seu pelo. Ao seu lado, o filhote já mexia as trombas, curioso para explorar o que o novo dia reservava. Amina estava perto, observando atentamente, suas mãos calejadas acariciando suavemente o pequeno elefante. A aldeia começava a se movimentar. As mulheres preparavam o pão tradicional, misturando farinha e água com movimentos rítmicos enquanto conversavam sobre as mudanças na savana e a chegada das chuvas que ajudariam a renovar o solo. Os homens se preparavam para cuidar dos animais e do cultivo, respeitando os ciclos naturais da terra. Tudo parecia estar em harmonia, mesmo com as ameaças que rondavam além das fronteiras da aldeia. Caramelo sentia-se mais forte e mais confiante a cada dia. Sua vida nas ruas havia lhe ensinado a ser ágil e resiliente, mas era ali, na companhia de Amina e do filhote, que ele sentia o verdadeiro significado de pertencimento. O seu olhar sempre atento captava os pequenos detalhes do ambiente, o cheiro da terra molhada, o som distante das cigarras, a textura áspera das folhas ao seu redor, tudo fazia parte daquela jornada. Naquele dia, a missão deles era clara: fortalecer as defesas da aldeia contra a crescente pressão das hienas jovens, que, frustradas com a interferência da velha hiena, buscavam novas maneiras de conquistar território. Amina havia reunido os moradores e organizado patrulhas para proteger a região. Caramelo fazia parte do grupo, seu instinto aguçado e rapidez eram essenciais para detectar possíveis ameaças. Durante a manhã, enquanto exploravam a borda da savana, o grupo avistou rastros frescos de hienas.
O cheiro forte característico deles indicava que a alcateia estava próxima, mas os sinais também mostravam algo novo. Várias hienas estavam se organizando, formando alianças com outras espécies, tentando criar uma força maior para dominar a área. Esse fato preocupou Amina, pois mostrava que o conflito poderia se intensificar. À medida que o dia avançava, o grupo preparava armadilhas simples feitas de galhos e pedras, estrategicamente posicionadas para dificultar a passagem das hienas. As técnicas usadas tinham origem nos ensinamentos passados por gerações na aldeia, uma mistura de sabedoria ancestral e observação da natureza. Caramelo ajudava a supervisionar tudo, guiando os moradores e o filhote pelos caminhos seguros. Mas, logo no início da tarde, uma reviravolta média aconteceu. Uma tempestade inesperada chegou, trazendo ventos fortes e chuvas intensas. A aldeia se viu em meio a um caos momentâneo. O barro tornou os caminhos escorregadios, os galhos se quebravam com facilidade e as armadilhas, recém-preparadas, ficaram comprometidas. A força da natureza parecia um obstáculo intransponível, colocando à prova toda a resistência do grupo. Amina rapidamente coordenou os esforços para proteger os moradores, especialmente as crianças e os mais velhos. Caramelo, mesmo molhado e com frio, correu para ajudar onde fosse necessário. Ele sentiu a vulnerabilidade daquele momento, a fragilidade que todos compartilhavam diante do poder dos elementos, mas também percebeu a coragem e a solidariedade que surgiam nas ações de cada pessoa. Durante a tempestade, o filhote se refugiou embaixo de uma árvore, tremendo de medo. Caramelo foi até ele, lambendo seu rosto, transmitindo conforto e segurança. A conexão entre eles, construída com paciência e afeto, tornou-se um refúgio para ambos. A cena, iluminada pelo brilho intermitente dos relâmpagos, parecia um quadro vivo de proteção e esperança. Após a chuva passar, o grupo avaliou os danos. As armadilhas precisavam ser refeitas, os caminhos recuperados e os animais verificados para garantir que ninguém tivesse sofrido ferimentos. Esse esforço coletivo reforçava a importância de cada membro, desde os mais fortes até os mais frágeis, para a sobrevivência na savana. Em meio a esse trabalho, uma subtrama interessante se desenrolou. Um jovem da aldeia, que havia inicialmente resistido à ideia de ajudar o filhote Caramelo, começou a se aproximar, tocado pela coragem e persistência do grupo. Ele trouxe sementes e ferramentas para melhorar a agricultura local, mostrando que a colaboração e a mudança de atitudes poderiam trazer benefícios para todos. Essa nova aliança criou um ambiente de otimismo e crescimento, mesmo diante das dificuldades. Amina viu ali uma oportunidade para fortalecer os laços entre a aldeia e a natureza, promovendo um futuro mais sustentável e harmonioso. Naquele mesmo dia, Caramelo enfrentou outro obstáculo. Enquanto explorava uma área próxima, encontrou um grupo de javalis selvagens, conhecidos por serem territoriais e imprevisíveis. A passagem por aquela região era inevitável para chegar a uma fonte de água limpa, essencial para o filhote e para todos. Caramelo precisou usar toda a sua astúcia e agilidade para atravessar sem causar conflito, orientando o grupo para evitar confrontos. Essa experiência ressaltou uma das regras claras do universo da história: o respeito aos limites e aos espaços dos outros habitantes da savana era fundamental para a coexistência pacífica. A linha tênue entre a sobrevivência e o conflito exigia equilíbrio e sensibilidade. Ao cair da tarde, enquanto o céu se tingia de tons rosados e dourados, Caramelo sentou-se ao lado do filhote, observando o movimento tranquilo dos habitantes da aldeia. A conexão entre eles era visível, um elo que crescia a cada dia. O cão sentia orgulho dos progressos feitos, mas também reconhecia que ainda havia muito a ser conquistado. Amina, sentada próxima, compartilhava com Caramelo suas preocupações sobre o futuro. Ela sabia que a luta contra as hienas jovens não terminaria facilmente e que as alianças feitas precisavam ser mantidas e fortalecidas. A motivação principal dela era proteger a savana e garantir um lugar seguro para as próximas gerações, não apenas do filhote, mas de todos que ali viviam. Durante a noite, o grupo se reuniu ao redor da fogueira para planejar os próximos passos. Histórias ancestrais foram contadas, inspirando coragem e determinação. O som do fogo crepitando misturava-se ao murmúrio da savana, criando uma atmosfera mágica e reconfortante. Caramelo sentiu-se envolvido.
Por aquela energia, mais conectado do que nunca à sua missão e aos seus amigos. Ele sabia que, apesar dos obstáculos, a força do amor e da união era capaz de transformar qualquer desafio em oportunidade. O sol da manhã iluminava a aldeia com uma intensidade que prometia um dia quente. As sombras das árvores projetavam-se longas no chão seco, e o ar estava impregnado do cheiro característico da terra aquecida. Caramelo acordou sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma sensação renovada de esperança. O filhote de elefante, agora mais confiante e firme nos passos, despertava ao seu lado, explorando o mundo com uma curiosidade inocente. Amina, sempre vigilante, preparava o café da manhã enquanto observava o horizonte, atenta a qualquer sinal da alcateia de hienas. O desafio que o grupo enfrentava era maior do que imaginavam. As hienas jovens não apenas cercavam o território, mas também tinham aprendido a se movimentar de forma mais estratégica, evitando as armadilhas e usando a savana a seu favor. Isso exigia que Caramelo e os demais buscassem novas táticas, combinando a inteligência com a coragem que haviam desenvolvido ao longo da jornada. Durante a manhã, Amina reuniu os moradores para discutir planos de defesa e cooperação. Ela sabia que a força da aldeia não estava apenas nas armas ou na velocidade, mas na união e na solidariedade entre todos os habitantes. A cultura local, rica em tradições de convivência com a natureza, inspirava cada decisão tomada. As histórias dos ancestrais, que ensinavam respeito aos ciclos da vida, guiavam as ações do grupo. Enquanto isso, Caramelo explorava uma trilha próxima à aldeia, atento a qualquer sinal das hienas. O cheiro no ar indicava movimentações recentes, e o cão sentia o coração acelerar. Ao longe, percebeu a presença de um grupo de suricatos, pequenos e ágeis, que se mexiam rapidamente entre os arbustos. Eles eram conhecidos na região por sua habilidade em detectar perigos e comunicar alertas em códigos sonoros únicos. A conexão com esses animais foi fundamental para melhorar a vigilância da aldeia, criando uma rede de proteção mais eficaz. Essa aliança trouxe uma pequena reviravolta. Os suricatos começaram a acompanhar as patrulhas, avisando com rapidez sobre qualquer movimento suspeito. Isso permitiu que o grupo preparasse defesas com antecedência, reduzindo os riscos de ataques inesperados. A presença dos suricatos também trouxe momentos de leveza e diversão, aliviando a tensão que pairava sobre todos. No entanto, uma reviravolta média marcou o meio do dia. Durante uma patrulha, Caramelo e Amina se depararam com uma nova ameaça. Uma área da savana estava sendo invadida por grupos de javalis, que buscavam território e alimento. Eles eram animais fortes e imprevisíveis, e sua presença próxima à aldeia representava um perigo real para os habitantes e para o filhote. Era necessário agir com cautela para evitar confrontos e proteger a todos. Amina sugeriu que construíssem barreiras naturais usando troncos e pedras, desviando o caminho dos javalis para longe da aldeia. Esse trabalho exigiu esforço coletivo, unindo moradores e animais em uma missão comum. Caramelo, com sua energia incansável, ajudou a transportar galhos e vigiou as movimentações dos javalis, prevenindo surpresas desagradáveis. Enquanto isso, o filhote explorava os arredores da aldeia, guiado por Amina e protegido por Caramelo. O contato com a natureza e os outros animais fortalecia sua confiança, tornando-o mais preparado para os desafios que viriam. Cada passo dado era uma conquista, fruto de paciência, cuidado e aprendizado. Na tarde daquele dia, outra reviravolta grande aconteceu. As hienas jovens, frustradas com as barreiras e com a resistência da aldeia, lançaram um ataque coordenado para tentar invadir o território. O grupo foi surpreendido pela rapidez e inteligência do inimigo, que utilizava táticas de distração e ataques em diferentes frentes. Caramelo sentiu a adrenalina tomar conta do seu corpo. Ele correu entre os moradores, alertando sobre os pontos de invasão e guiando as defesas. Amina usou sua voz firme para manter a calma e organizar os esforços, enquanto os anciãos recitavam cânticos tradicionais que, segundo a cultura local, traziam proteção e força espiritual. O confronto foi intenso, mas o trabalho conjunto da aldeia e dos animais, incluindo a ajuda dos suricatos, conseguiu repelir a invasão. Essa vitória, porém, teve seu preço. Alguns moradores ficaram cansados e feridos, e as defesas precisavam ser reforçadas para evitar futuros ataques. Durante a noite, o grupo se reuniu para refletir sobre o ocorrido.
A conversa foi profunda e cheia de emoções, mostrando a vulnerabilidade e o medo que todos sentiam, mas também a determinação e o amor que os unia. Caramelo percebeu que sua jornada não era apenas uma luta contra inimigos externos, mas também uma busca interna por coragem, confiança e propósito. A motivação de Amina, de proteger sua terra e seu povo, era mais forte do que nunca. O filhote, símbolo da esperança e do futuro, representava o elo entre o passado e o amanhã, inspirando cada gesto e decisão. Nos dias que se seguiram, o grupo trabalhou intensamente para fortalecer a aldeia. Construíram novas barreiras, aprimoraram as patrulhas e desenvolveram sistemas de alerta com os suricatos. Cada conquista era comemorada, mas sempre com a consciência de que a paz era frágil e precisava ser protegida. Caramelo, apesar do cansaço e das pequenas feridas adquiridas nas lutas, sentia-se realizado. Sua personalidade marcante, coragem, lealdade e empatia guiava suas ações, fazendo dele um verdadeiro herói daquela história. Ele sabia que a vitória não vinha apenas da força, mas da união, da inteligência e do amor. O filhote crescia a cada dia, seu vínculo com Caramelo e Amina se fortalecendo. Eles se tornaram uma verdadeira família, aprendendo juntos a enfrentar os desafios e a celebrar as conquistas. O capítulo terminou com o céu estrelado acima da aldeia, o som distante dos animais noturnos e a sensação de que, apesar dos perigos, um novo ciclo estava começando. A savana respirava esperança, e Caramelo sentia em seu peito a certeza de que a luta valia a pena. O amanhecer trazia consigo um ar diferente, uma sensação de mudança que pairava sobre a savana. A brisa suave carregava o aroma fresco das plantas molhadas pelo orvalho da noite, e o céu, ainda tingido de um azul pálido, prometia um dia cheio de surpresas. Caramelo despertou com o faro alerta, sentindo que algo novo estava prestes a acontecer. Ao seu lado, o filhote de elefante começava a despertar, seus olhos grandes e curiosos observando o mundo ao redor com uma inocência encantadora. Amina, sentada em um tronco próximo, examinava um mapa rudimentar da região, traçando planos e estratégias com um olhar determinado. Nos dias anteriores, a aldeia tinha enfrentado muitos desafios, mas a confiança e a esperança cresciam com cada passo dado. A motivação de Amina era clara: proteger o território, garantir segurança para todos e preservar a tradição de convivência harmoniosa com a natureza. Para isso, era necessário fortalecer alianças, desenvolver novas estratégias e manter a vigilância constante contra as hienas jovens que ainda buscavam dominar a área. Logo pela manhã, Caramelo se reuniu com os outros moradores para iniciar uma expedição rumo a uma antiga fonte de água, localizada a algumas horas de caminhada dali. A fonte era vital para a sobrevivência da aldeia, especialmente durante os períodos secos, e sua proteção era essencial. No entanto, os caminhos até lá eram traiçoeiros, com áreas onde as hienas e outros predadores costumavam se esconder. A caminhada pelo terreno áspero e irregular exigia atenção redobrada. O cheiro da vegetação fresca misturava-se ao som distante dos pássaros e ao ruído do vento entre as folhas secas. Caramelo guiava o grupo com destreza, farejando o ar e alertando sobre possíveis perigos. O filhote, embora ainda jovem e inexperiente, seguia com passos firmes, encorajado pela presença do cão e de Amina. No meio do caminho, encontraram uma árvore antiga, com raízes profundas e galhos robustos que ofereciam sombra e abrigo. Ali, Amina contou histórias passadas, narrativas de seus antepassados que falavam sobre a importância da fonte dos rios para a vida na savana. Esses elementos culturais, transmitidos de geração em geração, influenciavam as decisões e o respeito pelo ambiente natural. A sabedoria ancestral guiava a cada movimento, mostrando que a força não estava apenas na luta, mas também no conhecimento e na conexão com a terra. Durante o trajeto, uma pequena reviravolta aconteceu quando o grupo percebeu que a trilha estava parcialmente bloqueada por uma queda de galhos recentes. Era um sinal de que animais maiores haviam passado por ali, possivelmente os javalis que ainda rondavam a região. Isso obrigou a uma mudança rápida de rota, aumentando a dificuldade da caminhada e exigindo mais esforço físico e mental de todos. Essa alteração no caminho serviu para reforçar a importância da adaptação diante dos imprevistos, uma regra fundamental naquele universo onde a natureza era tanto amiga quanto adversária. Caramelo sentiu a necessidade de redobrar a atenção, percebendo que cada passo poderia ser decisivo para o sucesso da missão.
Quando chegaram à fonte, encontraram-na parcialmente seca, uma consequência das recentes secas que afetavam a região. A situação preocupava a todos, pois a água era essencial não só para os moradores, mas para todos os animais da savana. Era um lembrete contundente de que a sobrevivência dependia do equilíbrio ecológico, algo que precisava ser preservado com cuidado e respeito. A mina propôs a construção de pequenos reservatórios naturais para captar e armazenar a água da chuva, garantindo o abastecimento durante os períodos mais áridos. Esse projeto exigiria trabalho árduo e colaboração de todos, mas tinha o potencial de transformar a realidade da aldeia. No entanto, enquanto discutiam os planos, uma reviravolta média mudou o rumo da expedição. Um grupo de hienas jovens apareceu próximo à fonte, atraído pelo cheiro da água e pela movimentação. A tensão subiu rapidamente, e Caramelo precisou agir com rapidez para proteger o grupo. Usando sua velocidade e astúcia, ele começou a circular ao redor das hienas, tentando distraí-las e afastá-las sem provocar um confronto direto. A mina e os moradores apoiavam com sons e movimentos que indicavam a presença de um grupo maior, criando a impressão de que não estavam sozinhos. Essa estratégia funcionou, e as hienas recuaram temporariamente, mas a ameaça permanecia. A situação mostrou que a luta pela sobrevivência era constante e exigia mais do que força física, era preciso inteligência, paciência e união. Durante o retorno à aldeia, Caramelo sentiu o peso da responsabilidade, mas também a certeza de que estavam no caminho certo. A construção dos reservatórios seria um grande passo, um esforço coletivo que uniria a comunidade em prol de um objetivo comum. Ao chegar, começaram imediatamente os preparativos. Moradores, adultos e crianças, juntaram pedras, cavaram pequenos buracos e construíram barreiras naturais para captar a água da chuva. O trabalho era árduo e cansativo, mas a motivação era forte. Cada gota de água armazenada significava vida e esperança. Enquanto isso, o filhote observava com atenção, aprendendo com cada gesto, cada palavra, cada desafio superado. Sua presença inspirava a todos, simbolizando a continuidade e a renovação. No meio desse esforço, uma reviravolta grande surpreendeu o grupo. Uma forte tempestade começou a se formar no horizonte, trazendo nuvens carregadas e ventos crescentes. Era a chegada das chuvas tão esperadas, mas também um teste para as construções recém-iniciadas. A tempestade se abateu com força sobre a savana, enchendo os reservatórios, mas também ameaçando destruir as estruturas frágeis. O grupo precisou trabalhar em equipe para proteger o que tinham construído, reforçando as barreiras e evitando que a água se perdesse. Caramelo, mesmo molhado e cansado, não parou de ajudar. Sua energia parecia inesgotável, seu olhar determinado. O filhote buscava refúgio junto à mina, sentindo a força da natureza em toda a sua intensidade, mas também a segurança daqueles que o protegiam. Quando a tempestade passou, a aldeia se reuniu para avaliar os resultados. Os reservatórios estavam cheios, uma vitória significativa para todos. Porém, a experiência mostrou que era necessário continuar aprendendo e adaptando-se às mudanças do ambiente. Nos dias seguintes, o grupo continuou aprimorando as técnicas de coleta e armazenamento de água, fortalecendo as defesas da aldeia e mantendo a vigilância contra as hienas. A motivação era clara e unificada em garantir um futuro melhor para todos. A relação entre Caramelo, o filhote e a mina se consolidava ainda mais. O cão continuava a demonstrar suas características marcantes, coragem, lealdade e empatia, enquanto enfrentava os desafios com determinação e coração aberto. O filhote, embora ainda jovem, mostrava sinais de crescimento e amadurecimento, aprendendo a confiar nos seus protetores e a respeitar a natureza ao seu redor. A mina, com sua sabedoria e liderança, guiava o grupo com firmeza, sempre respeitando as tradições e o conhecimento ancestral. A história avançava, cheia de acontecimentos que entrelaçavam a luta pela sobrevivência com a construção de um futuro baseado na união, no respeito e na esperança. O sol ainda estava abaixo no horizonte quando Caramelo despertou. O ar fresco da manhã trazia um perfume de folhas úmidas e flores silvestres que brotavam ao redor da aldeia. O filhote de elefante já estava acordado, curioso, mexendo a tromba enquanto observava o novo dia. A mina preparava o café para os moradores, sua mente já ocupada nos desafios que viriam, mas seu olhar carregava uma serenidade que vinha da confiança conquistada com as batalhas superadas.
Nas semanas que se seguiram à tempestade, a aldeia experimentou um período de calmaria, mas Caramelo sabia que a verdadeira luta ainda estava longe de acabar. As hienas jovens continuavam rondando as bordas do território, inteligentes e persistentes, sempre em busca de uma oportunidade para avançar. O perigo parecia à espreita, e a qualquer momento poderia se manifestar de forma inesperada. Durante uma patrulha matinal, Caramelo sentiu o ar vibrar com sons distantes, o faro capturou o cheiro de fumaça e a presença de animais agitados. Seguindo o rastro, ele descobriu que parte da savana próxima estava em chamas, provocando um incêndio que ameaçava avançar rapidamente. O fogo, trazido pelo vento quente e seco, podia consumir tudo em seu caminho, incluindo a fonte de água e a própria aldeia. A notícia chegou à aldeia e um sentimento coletivo de urgência tomou conta de todos. Amina convocou uma reunião rápida, explicando a gravidade da situação e destacando a necessidade de agir rápido. A cultura local, que valorizava o respeito pela natureza, ensinava que o fogo podia ser tanto destruidor quanto renovador, mas naquele momento representava uma ameaça imediata. Organizaram equipes para criar aceiros, faixas de terra limpa de vegetação para conter o avanço do fogo, enquanto outros grupos se preparavam para evacuar os animais e moradores em áreas de risco. Caramelo, com sua energia incansável, liderava uma das patrulhas, usando seu faro para identificar os focos do incêndio e as rotas mais seguras. O filhote, ainda jovem, acompanhava a movimentação com olhos atentos, tentando entender o que estava acontecendo. Amina o tranquilizava, explicando com calma a importância do trabalho coletivo e do cuidado com o ambiente. Essa era uma lição valiosa que transcendia a simples sobrevivência, envolvendo respeito e harmonia com o mundo natural. Enquanto os esforços para conter o fogo avançavam, uma pequena reviravolta ocorreu. O vento mudou inesperadamente de direção, levando as chamas para uma região onde estavam construindo os reservatórios de água. O perigo aumentou, e a equipe precisou agir rapidamente para proteger a estrutura que representava o futuro da aldeia. Caramelo correu contra o tempo, ajudando a remover galhos secos e espalhar terra úmida para criar uma barreira natural. O calor era intenso, a fumaça dificultava a respiração, e o esforço exigia toda a sua resistência. A experiência mostrou que cada vitória tinha um custo, e o sacrifício era parte da jornada. A aldeia, unida, conseguiu conter o avanço do fogo naquela região, preservando os reservatórios e garantindo a continuidade do abastecimento. O alívio foi grande, mas todos sabiam que a luta estava longe do fim. Durante a noite, enquanto o céu se pintava de estrelas, Caramelo sentou-se ao lado do filhote de Amina, sentindo a conexão profunda que os unia. A vulnerabilidade daquele momento mostrava que, apesar da força exterior, havia uma busca interna por significado e segurança. O conflito interno de Caramelo, entre o desejo de proteger e o medo das perdas, era parte essencial do que o tornava tão humano em sua essência. Nas semanas seguintes, a aldeia focou em fortalecer sua resiliência. Construíram mais aceiros, organizaram sistemas de alerta com a ajuda dos suricatos e ensinaram às crianças e aos jovens a importância da vigilância e do cuidado. Cada conquista era resultado de esforço coletivo, aprendizado constante e adaptação às condições adversas. Outra reviravolta média ocorreu quando um grupo inesperado de zebras apareceu próximo à aldeia. Elas buscavam pastagens e água, mas a presença delas aumentava a competição por recursos. Era necessário encontrar um equilíbrio, garantindo que a coexistência fosse possível sem prejudicar ninguém. Amina, usando sua sabedoria e conhecimento das tradições locais, propôs um sistema de rodízio nas áreas de pastagem e um compartilhamento consciente dos recursos. Essa decisão, embora difícil, mostrou que a convivência pacífica era possível quando baseada no respeito mútuo. Enquanto isso, Caramelo continuava seu treinamento diário, aprimorando suas habilidades de vigilância e defesa. Sua coragem e empatia o tornavam uma figura central, inspirando confiança em todos ao redor. O filhote crescia, aprendendo a lidar com as adversidades e a valorizar a proteção que recebia. No entanto, uma reviravolta grande ameaçava abalar essa estabilidade. Durante uma patrulha à noite, Caramelo encontrou sinais de que as hienas jovens haviam desenvolvido uma nova tática para tentar invadir o território e estavam cavando buracos e criando túneis para surpreender a aldeia. Essa descoberta causou preocupação e exigiu uma resposta rápida.
Amina e os moradores reuniram-se para planejar uma defesa baseada em vigilância constante e em fortalecer as áreas vulneráveis. Trabalharam em conjunto para bloquear os túneis e criar armadilhas naturais que não ferissem os animais, mas os dissuadissem de avançar. O esforço coletivo mostrou novamente a importância da união e da inteligência, e reforçou a regra básica daquele universo, o equilíbrio entre força e respeito. Caramelo, embora cansado, não desistia, encarando cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Ao final daquele período intenso, a aldeia tinha consolidado sua posição, mas sabia que a jornada continuava. A história de proteção, coragem e aprendizado seguia, marcada por sacrifícios, vitórias e conexões emocionais profundas. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados, enquanto o Caramelo, o filhote e Amina contemplavam o horizonte com um sentimento de esperança renovada. Eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade, protegendo não só a si mesmos, mas o legado de uma cultura rica e um mundo cheio de vida. A savana despertava sob um céu de tonalidades suaves, onde o dourado do amanhecer começava a pintar as folhas e a grama, criando um cenário de esperança renovada. O ar estava fresco e impregnado com o perfume das flores silvestres, enquanto o murmúrio dos riachos ainda soava ao longe. Caramelo, o cão de rua que conquistara o respeito de toda a aldeia, sentia seu coração bater com uma mistura de ansiedade e determinação. O filhote de elefante, agora maior e mais confiante, acompanhava-o em silêncio, com olhos brilhantes cheios de curiosidade e admiração. Amina, sempre sábia e serena, observava o horizonte com um olhar que refletia tanto experiência quanto a esperança de um futuro melhor. Nos últimos meses, a aldeia havia enfrentado desafios difíceis, das ameaças constantes das hienas jovens às intempéries naturais que testaram a resistência de todos. Mas nada os havia feito desistir. Pelo contrário, cada obstáculo superado fortaleceu os laços entre eles e reafirmou a importância da união, da coragem e do respeito pela natureza. Naquele dia, algo importante estava prestes a acontecer, a aldeia celebraria o sucesso da proteção do território e a garantia da sobrevivência para as gerações futuras. As crianças, os adultos, os anciãos e os animais reuniram-se em torno da grande árvore sagrada, um símbolo ancestral da vida e da sabedoria que orientava a comunidade. Caramelo sentia-se orgulhoso, mas seu coração guardava uma inquietude. Ele sabia que a jornada até ali havia sido longa e que, apesar das vitórias, o futuro ainda exigiria esforço constante. Contudo, naquele momento, era a hora de celebrar. A vila preparava danças, canções e histórias, enquanto as mulheres distribuíam frutas e sementes para simbolizar a renovação. Durante a cerimônia, Amina subiu em um pequeno palco improvisado para falar aos presentes. Suas palavras carregavam emoção e força, relembrando a importância do respeito mútuo, da proteção do ambiente e da solidariedade. Ela destacou o papel fundamental de Caramelo, do filhote e de todos que participaram da construção daquele caminho, ressaltando que o verdadeiro valor estava no esforço coletivo. Enquanto Amina falava, Caramelo percebeu a presença das hienas jovens observando à distância, agora silenciosas e afastadas. Algo havia mudado. O respeito conquistado pela aldeia e sua determinação fizeram com que as hienas repensassem suas atitudes, escolhendo a convivência pacífica em vez do confronto. Essa transformação foi uma grande reviravolta para todos, mostrando que mesmo antigos antagonistas podem se tornar aliados quando a harmonia prevalece. O filhote de elefante, ao lado de Caramelo, sentiu o calor da confiança crescendo dentro de si. Ele não era mais aquele ser indefeso cercado de perigos, mas um símbolo vivo da esperança e do futuro da savana. Seu crescimento refletia o progresso de todos ali, a prova viva de que a perseverança e o amor são forças poderosas. Depois da cerimônia, Caramelo foi até o filhote, lambendo gentilmente sua tromba enquanto sentia a leve brisa acariciar seu pelo. Amina aproximou-se deles, sorrindo com ternura. Eles sabiam que aquela união era o que permitirá vencer tantos desafios. A vulnerabilidade e o medo tinham sido enfrentados juntos, e agora a segurança era um fruto da coragem compartilhada. Nos dias que se seguiram, a vida na aldeia seguiu seu curso, mas agora com uma tranquilidade que parecia quase mágica. As fontes de água estavam cheias, os reservatórios brilhavam sob o sol, e os campos verdes floresciam com a promessa de abundância.
As lições aprendidas transformaram a maneira como todos viviam, ensinando que o respeito pela terra e entre os seres era o caminho para a verdadeira prosperidade. Caramelo continuava suas patrulhas, mas seu olhar agora tinha uma paz rara. A confiança da aldeia e o carinho do filhote de elefante lhe davam uma força que ia além do físico. Ele havia encontrado seu propósito, sua razão de ser naquele vasto mundo. Uma reviravolta final e emocionante aconteceu quando as hienas jovens, agora convertidas em guardiãs de um novo pacto, ajudaram a aldeia a detectar sinais de uma tempestade distante. Elas mostraram que a antiga rivalidade podia ser transformada em parceria, reforçando ainda mais a rede de proteção da comunidade. Essa aliança inesperada trouxe não apenas segurança, mas também um sentimento de esperança e renovação que parecia tocar o coração de cada habitante. Era um lembrete poderoso de que o mundo, mesmo cheio de desafios, podia ser um lugar onde diferenças se respeitavam e coexistiam em harmonia. Ao cair da noite, sob um céu estrelado que iluminava suavemente a savana, Caramelo, o filhote e a mina sentaram-se juntos à sombra da grande árvore sagrada. O silêncio entre eles era confortável, carregado de um sentimento de realização e paz. As estrelas pareciam contar histórias antigas, enquanto o som distante de grilos e pássaros noturnos embalava aquela cena de união e esperança. Caramelo olhou para seus companheiros e sentiu o conflito interno que o acompanhará por tanto tempo começar a se dissipar. O medo de perder aqueles que amava e a insegurança sobre seu lugar no mundo foram substituídos por uma certeza tranquila, dele era parte de algo maior, um elo fundamental em uma corrente de vida, coragem e amor. A mina sorriu e acariciou o pelo de Caramelo, reconhecendo naquele momento o significado profundo de tudo que haviam construído juntos. O filhote, agora com passos firmes e olhos cheios de futuro, encostou-se confiante ao cão que se tornará seu protetor e amigo. A história deles, marcada por desafios, reviravoltas e sacrifícios, terminava naquele instante com uma vitória que era mais do que física, era uma vitória do espírito, da união e da esperança. A savana, vastamente iluminada pelo luar, parecia celebrar junto com eles, testemunhando o nascimento de uma nova era onde todos os seres podiam caminhar lado a lado, respeitando-se e cuidando uns dos outros. E assim, entre o som suave do vento nas folhas e o brilho das estrelas, a jornada de Caramelo e seus amigos chegava a um final feliz e emocionante, mostrando que a verdadeira força está na coragem de amar, de lutar pelo que se acredita e de nunca desistir, mesmo quando o caminho parece incerto. Você chegou até aqui? Então comente omissão, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.